Boa noite, conseguimos, estamos com problemas técnicos aqui, mas agora vai. Bom, para todo o FTU, nós hoje vamos falar de um problema que muitos adolescentes vivem e que eu passei também, superei, e hoje eu posso falar com vocês a dor e o que é você depois também poder vencer o problema da separação dos pais. Hoje a gente sabe que a realidade da maioria das famílias, infelizmente, mas não é para ser assim. Não foi o plano de Deus para o homem e para a mulher que as famílias se dividissem. Então, a primeira coisa que você precisa saber é exatamente isso. Que você não nasceu para viver em um lar dividido, nem só com um dos seus pais. Mas acontece, né? Jesus explica que pela dureza do coração acontece o divórcio. Então, pela desestrutura que a gente vê hoje nas famílias, acaba também causando uma confusão na cabeça dos adolescentes, né? Muitos começam a ter crise de ansiedade, porque não sabe o que vai ser do futuro deles. Quando vê o pai indo embora, ou quem sabe você nem conheceu seu pai, você nem sabe quem é, nunca viu, ou você vê ele algumas vezes, poucas vezes durante o ano, e são várias histórias, e cada família hoje, infelizmente, tem uma história de terror para contar, né, Paloma? E os adolescentes, muitos deles carregam a culpa da separação dos pais, né? Então, eles se sentem culpados, muitas das vezes eles pensam que é eles que são o problema da separação, então acaba que isso afeta muito a família, então acaba que eles se isolam, né? Porque eles pensam isso, não, eu sou o problema, então eu vou me isolar. Então, acaba atingindo eles, porque eles veem como se ele fosse o problema, né? Então, tem esse lado também do adolescente pensar que, poxa, por causa de mim, foi por causa de mim que aconteceu isso. Ou ele traz a culpa para ele, que é o que acontece muitas das vezes hoje em dia, né? Ou acaba também se colocando ali em uma situação que não é sua. Digamos assim, resolver um problema que não é seu. Muitos também tentam, de alguma forma, né, lidar com o problema, planejando vingança. Eu já vi isso acontecer dentro da minha casa. A minha irmã ficou com muito ódio na época, né, da separação dos meus pais, e ela começou a planejar vingança contra que então era a companheira do meu pai. E é um problema que não tem como você resolver, o problema da separação em si, não tem como você resolver. E não tem por que também você destruir o seu futuro por causa de um problema que não é seu, não é nada inteligente fazer isso. Então, os meus pais se separaram, eu tinha 6 anos de idade, é uma cena, já contei isso para vocês algumas vezes, é uma cena que ficou marcada, a cena do meu pai indo embora de casa. Já havia uma situação estável, aliás, começou já mal, né, de um relacionamento que já começou muito confuso, já começou com uma história ali triste, mas isso não cabe a mim, né, não cabe a mim dizer se eles deveriam ter se casado ou não, mas aconteceu o casamento, vieram os filhos, eu sou a do meio, de 3 irmãos, do primeiro relacionamento do meu pai. E a cena dele indo embora gerou em mim uma insegurança muito grande. Eu creio que esse é um dos problemas que você que tem pais separados carrega, é que a figura do pai é que traz essa segurança para dentro de casa. O pai é o herói, o pai é aquela referência que você sabe, ele vai me proteger, ele me traz uma estabilidade, eu sei que ele vai cuidar de mim. É esse o papel do homem. E quando ele não está em casa, parecia que tudo ali poderia me acontecer. Então, na cabecinha de uma criança de 6 anos de idade, mudou completamente tudo que eu conhecia até então, como família, como eu morava numa cidade do interior, fui para uma capital, mudança de colégio, de tudo que eu conhecia, dos amigos que eu tinha, das pessoas que eram ali de confiança, eu já não tinha mais. E o pior, agora eu já não tinha minha mãe também dentro de casa. Sim. Além de toda essa mudança, a minha mãe teve que trabalhar durante o dia todo, ela começou a fazer faculdade de noite, né, para tentar ter uma vida melhor. E isso gerou um outro problema, que é a solidão. Agora, quando eu chegava do colégio, já não tinha mais a mãe, já não tinha a comida quentinha, já não tinha nada do que um lar te traz, proporciona, Sim. né? E acaba carregando uma frustração dentro de si, né?
poxa, por ver aquilo não acontecendo, poxa, antes era o meu pai que estava ali, era minha família unida. E acaba que do nada, um vai para o lado, outro para o outro, e a casa fica, querendo ou não, um vazio, né? Sente a falta. Então acaba gerando uma frustração muito grande. Poxa, minha família não é mais a mesma, eu não tenho mais família. E aí acaba que acontece que você vê do lado de fora, vê na escola, né? Você vê os seus amigos que têm família, né? Que tem assim um pai presente, e você olha e pensa assim, poxa, eu não tenho. Aí vem aquele sentimento de frustração, por que logo comigo? Por que isso aconteceu comigo, né? Então vai se frustrando por dentro. Se você não tiver bem resolvido, para conseguir saber resolver e não trazer esse problema para você, você se frustra com o que acontece, né? Então você acaba se sobrecarregando. E uma das coisas que você deve entender, que isso fique bem claro aí na sua mente, é você conseguir separar dentro de você o sentimento. Claro que a gente sente, principalmente uma criança, um adolescente, você vai ter sentimentos, mas você não pode deixar o sentimento ruim te dominar. Um exemplo, querer buscar o culpado. Né? Os pais se separaram, se foi culpa do pai, da mãe, não sei. Normalmente no casamento a culpa é dos dois, por mais que um errou, eles são um só. E eles também estão sofrendo, seus pais também estão sofrendo com a separação. Não é só você, não é só seus irmãos, se você tem irmãos. Todos na família vão sofrer. E é claro, quando o casal está lá a opção divórcio, eles vão gerar um outro problema. Por quê? Filho vai ser filho para sempre. Pode ser que o vínculo deles como marido e mulher, a partir daquele momento acabou, mas você vai ser filho dos dois, enquanto você estiver vivo, enquanto eles estiverem vivos. É um outro tipo de relacionamento. Não tem como você agora falar assim, agora eu não sou mais filho do meu pai porque ele traiu minha mãe e foi embora. Não existe isso, você vai ser filho. Então, não queira encontrar alguém para você direcionar sua raiva, sua frustração. Aquilo que você agora está sofrendo, não sabe nem como resolver. Sabe o que é o melhor você fazer? Você que está no FTU, está me escutando? Leva o problema para Deus. Quem pode resolver o problema? Deus. Não sei se seus pais vão voltar, talvez você usando a fé, né? E se for possível, se for para o bem da família, pode acontecer sim. Mas isso não é uma opção sua, não é uma decisão sua. Então, a sua dor, aquilo que você está ali querendo, de alguma forma encontrar, o meu pai é o vilão da história, ele é o cafajeste, ele acabou com a nossa família, ou sua mãe abandonou a casa, minha mãe foi embora, não quer nem saber da família. Não tente encontrar o culpado. Eles são seus pais. O que é meu dever como filha? Honrar. Honrar. O que é honrar? Que eles saibam, ele é um bom filho, ela é uma excelente filha. E mesmo sem conhecer a Deus, mais porque eu conhecia a palavra de Deus, a palavra de Deus me ensinou, desde criança também. Desde muito pequena, eu já conhecia o que estava aqui. Então, eu entendi, ser uma má filha, sabe, querer agora gerar mais confusão dentro de casa, porque isso acontece também, você começa a dar problema, você já está vivendo um problema em família, aí você começa a ir mal na escola, você quer se juntar ali com umas amizades para fazer vandalismo, ou entrar numa gangue, ou começar a usar droga, vários caminhos você pode tomar, mas a palavra de Deus te dá um caminho, que é o Senhor Jesus, e Ele nos ensina o que é correto fazer nessa situação. Então, o que é o meu dever, o meu mandamento como filha? Qual que é o meu mandamento como filha? Quem sabe aqui? Está lá nos... Honrar o pai e a mãe. Fala lá só o pai que é bonzinho? Não. Fala só o pai que está na sua casa cuidando de você? Não. Fala só a mãe que é carinhosa, que nunca grita, que nunca briga comigo? Não. Fala, não tem ali nenhum tipo de exceção. Então, honrar pai e mãe, independente de como eles são ou os erros que eles cometeram. Eu vou honrar o meu pai e minha mãe. Foi esse caminho que eu decidi tomar. De ser uma boa filha. E foi assim até a morte do meu pai. E com a minha mãe, sigo procurando ser, né? Apesar da obra de Deus ali nos consumir, mas sigo procurando ser a melhor filha para ela. Então, isso você tem que ter na sua mente, independente de qualquer sentimento que você carregue. Honre seu pai e sua mãe. Seja o orgulho para eles. Seja a melhor filha, o melhor filho que eles possam ter.
E às vezes você pensa assim, mas o meu pai não me dá atenção, meu pai não me liga, não fala comigo, mas faça você a sua parte como filho. Lembre do exemplo do Senhor Jesus. Ele fazia o bem, ele dava o melhor dele, mesmo as pessoas assim fazendo mal para ele. Mas ele não olhava para isso, ele dava o melhor dele. Faça isso também você. Seja um bom filho para ele, mesmo que ele não seja um bom pai. Seja um bom filho, mesmo que ela não seja uma boa mãe. Faça isso. A palavra de Deus que nos dá essa direção, esse caminho. Ela que nos faz enxergar e a dar valor aos nossos pais. Porque, querendo ou não, o seu pai e a sua mãe é uma autoridade aqui na Terra. Né? É Deus e os seus pais aqui na Terra que são uma autoridade. Então, quando você não honra eles, quando você não obedece a eles, é como se você também não estivesse obedecendo a Deus. Né? Então, assim, faça a sua parte como filho. Mesmo que na sua cabeça passe assim, ele não merece. Faça a sua parte como filho. Dê amor para ele, dê atenção. Se ele não dá, dê. Faça a sua parte que Deus vai honrar você também. Sim. E um outro ponto que a gente queria falar com vocês hoje é não tomar o caminho que o mundo te oferece, que o mundo está falando na tua cabeça. Homem não presta, mulher é tudo igual, casamento é uma instituição falida. Não vá por esse lado, porque é outra coisa que acontece também. Você começa a ter medo de relacionamentos, porque você viu a sua mãe sofrendo, porque você viu o seu pai fazendo tudo errado. Então você começa a pensar, peraí, essa história de casamento eu não quero nem saber. Eu vou cuidar da minha vida, eu vou investir no meu futuro, eu vou ficar com todo mundo, eu não vou me apegar a ninguém, porque isso só traz sofrimento, olha só o que eu estou vivendo. Não vá por esse lado. Essa foi outra decisão que eu tomei ainda muito nova. Eu vou ser feliz. Eu vou ser feliz, eu vou fazer tudo diferente do que os meus pais fizeram. Então, dê o troco no diabo. Se o diabo destruiu a sua família, se o mal ali, o mal entrou, quem sabe a maldição está aí na sua família, através de você ela vai ser quebrada. Quando você toma uma decisão, eu vou ser feliz. Eu vou honrar o meu Deus com o meu casamento. Eu vou ser a promessa, a mesma promessa que Deus fez para Abraão e Sara, está comigo, está com você aí, que através de você sejam abençoadas todas as famílias da terra. Então, eu vou sim construir um relacionamento, e esse relacionamento vai ser para a glória de Deus. Essa foi uma decisão que desde criança eu tomei. E olha que com 1 ano de casada quase me separei, mas por essa decisão, que também está escrita aqui, lá no Salmo 118, tem uma promessa para o que é a família. Se você não sabe o que é família, você está falando assim, eu não sei nem o que você está falando. Nunca tive família na minha vida. A minha casa é um inferno, é onde menos eu quero estar. Pois é, mas lá no Salmo 118, está descrevendo ali, Deus dá ali, passo a passo, o papel de cada um dentro da família. Então, leia depois aí na sua casa, entra no seu quarto, pega a sua Bíblia, lê lá o Salmo 118. E determina para você mesmo, isso aqui vai acontecer comigo. Porque essa decisão, já lá desde a minha infância, fez com que eu estivesse falando com você aqui agora. Poderia ser mais uma mulher separada, frustrada, mas não posso falar o nome dela, mas daquela que já tem 17 maridos. Poderia ser uma dessas. Ou a samaritana, né? Que estava já no 6º. Poderia ser. Mas por eu honrar a palavra de Deus, e por eu buscar e suplicar a misericórdia dele, sacrificar a minha própria vontade, eu posso estar aqui falando com você hoje. 25 anos de casado. E é por toda a vida, ou até que Jesus volte. Então a escolha é sua. Então se você antes estava tomando as decisões erradas com base nisso, então mude a chave. Passa a tomar então a partir de hoje essas escolhas. Seguir na palavra de Deus, que você pode ter certeza que esse sentimento que estava entrando dentro de você de culpa, de frustração, de que você não era capaz por causa do que aconteceu com os seus pais, através da palavra de Deus, ela é a solução. Porque é como diz, eu sou o caminho, Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. É Ele que traz essa vida pra gente. É Ele que traz essa verdade, a verdade que nos liberta, que nos transforma. Então, está nas suas mãos a escolha. E não normalize hoje, parece que é algo tão normal, tão simples, o divórcio, mas não é. Tá? É algo muito cruel. É como uma cena de terror ali, quando a pessoa é rasgada ao meio. Porque é isso que acontece.
sendo a pessoa boa ou ruim, crendo ela em Deus ou não crendo em Deus. Quando uma pessoa se une a outra, um homem se une a uma mulher, eles se tornam uma só carne. Então, quando existe essa decisão do divórcio, ainda que seja só por uma parte, os dois vão ser rasgados. Não é nem cortadinho, picadinho que a gente está falando, não. É rasgar você ao meio. Já imaginou o que é isso? Então, não normalize. Não é isso que Deus tem planejado para você. Então, tome essa decisão já desde cedo. Tá? Leia o livro Namoro Blindado. Tá? Lá ensina muito. Se eu tivesse lido esse livro na minha adolescência. Então, leia o livro Namoro Blindado, tá? Com atenção, porque depois do seu encontro com Deus, depois de você receber o Espírito Santo, é a área mais importante da sua vida. Tá? E nós vamos ficando por aqui. Não sei se você percebeu que eu e a Paloma estamos com algo em comum. A sua já está tudo destruída, Paloma. O que é isso? Então, a nossa fitinha aqui é do Autoajuda. Te lembrando, menina do FTU inteligente, sábias. Reunião do Autoajuda no dia 25, 18 horas. Em todo o Brasil e no mundo também, depois em outras datas. Mas procure aí a sua CT, a esposa do pastor, e saiba o dia e horário que vai acontecer aí na sua igreja. Nós vamos ficando por aqui, tá bom? Então, é isso por hoje. Tchau.